Oi, gente. As pessoas me perguntaram como que eu fui parar lá no Atacama sozinha. Então aí eu vou contar um pouquinho pra vocês, tá bom? Bem, eu tava no Chile já, mais ou menos, acho que umas 2 semanas, já tinha saído o meu visto, já estava tudo regularizado, eu já tinha a carteira de identidade temporária, ainda não tinha saído a identidade chilena oficial, né? Mas eu já tinha a temporária. Então, e num feriado, não sei se vocês sabem, mas o Chile tem dois tipos de feriado, né? Tem um feriado que é irrenunciável, que é um feriado onde tudo fecha, até os lugares para turista ficam fechados, e tem os feriados que algumas coisas abrem e outras fecham. E nesse dia específico era um feriado irrenunciável, e o meu computador resolveu dar tilt, né? E eu tava num apartamento que não tinha televisão, eu não conhecia ninguém. Meu computador eu tive que encontrar um lugar, porque esse foi um outro desafio também, encontrar um lugar para consertar o meu computador que estava com defeito, um mau contato lá. E daí eu fiquei pensando, caramba, eu vou ficar aqui esse feriado sozinha, sem fazer nada, sem conhecer ninguém, com a cidade toda fechada, um silêncio, porque a cidade inteira fica num silêncio, até as pessoas assim não saem muito de casa, porque não tem realmente muito o que fazer fora de casa, tá tudo fechado. E aí eu fiquei pensando e comecei a me movimentar, a olhar na internet, ver preço de passagem, porque é longe, né? O Chile é um país grande, assim, comprido, então, e o Atacama fica no extremo norte, então você precisa ir de avião para lá. E são 4 dias de avião para ir para Atacama, né? E 4 dias, não, desculpa, 4 horas, 4 dias é demais, né? São 4 horas de Santiago para Calama, que é uma cidadezinha próxima a São Pedro do Atacama, porque não vai direto para São Pedro. São Pedro do Atacama é muito pequenininha. Então você chega com um avião no aeroporto de Calama e lá eu peguei um transfer lá na hora mesmo, eu não fiz reserva antes. Eu pesquisei e descobri que a gente pode pegar o transporte lá na hora no aeroporto. Tem sempre várias empresas, não é só uma, tem várias empresas, você pode escolher com a qual você quer ir. Tem desde vans, que são carros menores, né, com menos gente, que foi a que eu optei, mas também tem ônibus que são maiores e levam mais pessoas. E daí foi assim, eu cheguei lá, peguei uma van e fui para São Pedro do Atacama. Lá eu tinha feito já pela internet a reserva num hostel. Era um hostel assim com uma estrutura muito parecida com uma estrutura de hotel, mais simples do que um hotel, porque no Atacama, apesar de estar no deserto, tem hotéis muito grandes e luxuosos e tudo, mas não era o que eu estava procurando. De verdade, eu acho até que não combina muito com o deserto, mas enfim, cada um tem o seu estilo, né? O meu não era de ir para um hotel super luxuoso no meio do deserto. Enfim, então eu fui para um hostel e era um quarto, uma cama de casal, um quarto individual, banheiro individual. Então eu fiquei muito bem acomodada, tranquila, com café da manhã. E depois eu saí para conhecer aí um pouco do que tinha para ser feito, né? E daí eu fui também ali comprar os passeios, porque aí é uma dica também que se eu posso deixar para vocês não comprem os passeios com antecedência, deixem para comprar lá mesmo, porque tem uma rua principal em São Pedro do Atacama que é basicamente empresas de turismo, guias turísticos e passeios turísticos para todos os lados. Então, se você comprar antes, muito provavelmente você vai pagar mais caro, né? E lá, como a demanda, a oferta é muito grande, tem muita gente oferecendo os mesmos pacotes, os mesmos passeios. Então, cada um tenta te conquistar de uma forma diferente, te oferecendo um desconto, te oferecendo algo a mais, né? Então daí você tem muita opção para escolher. Não precisa você ir aí já sair daqui com alguma coisa pronta. Você pode chegar lá e fazer o passeio. E uma das coisas que foi muito gostosa nessa viagem é que eu sempre tive um sonho que era viajar de balão.
Eu sempre quis fazer isso, sempre tive vontade de fazer e nunca tinha acontecido a coisa assim, e eu também talvez não tivesse me movimentado o suficiente para que isso acontecesse, né? E o bom, às vezes, da gente se permitir algumas coisas extras fora o planejamento da viagem, estar aberto a isso, né? Foi o que aconteceu, porque eu estava andando na rua de São Pedro do Atacama, essa rua principal, né? E de repente eu vi uma placa. E nessa placa tinha escrito lá voo de balão, né? Em espanhol, claro. E aí eu olhei e disse, meu Deus do céu, não acredito. E aí eu digo, agora eu vou fazer isso. Não, eu posso deixar de fazer outros passeios, né, para compensar, porque o custo é mais alto também. Eu não sabia, foi uma grata surpresa, eu não sabia que lá tinha voo de balão e realmente me falaram que era algo novo, que era um piloto americano que estava lá fazendo esse tipo de trabalho. E daí eu fui e fiz, né? Então eu fiquei lá um fim de semana, que foi o fim de semana do feriado, junto com o fim de semana mesmo, né? Emendei aí, eram 3 dias. Então nesses 3 dias eu fiz 3 passeios diferentes, né? No primeiro dia eles aconselham que você faça uma coisa mais tranquila, mais suave, em um turno só, para você ir se acostumando, que é a aclimatização, né? Aclimatação, desculpa. A aclimatação, né? Porque por causa da altitude, de dia é muito quente, à noite já faz frio. Então a gente precisa realmente ir se acostumando com a temperatura, com o ar mais rarefeito, precisa se hidratar muito e se alimentar bem, né, para que você não se sinta mal, né? Eu particularmente não me senti mal, já no último dia que meu nariz sangrou um pouco, mas teve um truque que eu fiz, eu vou contar para vocês o que eu fazia. Então, à noite, o que eu fazia? Eu colocava uma toalha encharcada, eu tinha 2 toalhas no quarto e uma eu deixava sempre encharcada dentro do quarto para manter o quarto mais úmido, né? E inclusive durante a noite passava a noite com aquela toalha bem encharcada e realmente eu não senti nada assim nas narinas, ressecamento, sangramento, só muito pouco no final já da viagem, mas eu acredito que isso umidificava o quarto e fazia com que eu respirasse melhor também. E eu respeitei a regra da aclimatação, né? Então, no primeiro dia, eu fiz um passeio, que foi o Vale de la Luna e Vale de la Muerte. Então, esse passeio foi o que eu fiz no primeiro dia. E nos outros dias que seguiram, no segundo dia, eu fiz o voo de balão, né? E foi o meu único passeio do dia também. A gente sai muito cedo, a empresa vai buscar a gente no hotel ou no hostel, no caso que eu tava, e te leva para um lugar um pouco distante, onde é feito o voo. Foi uma experiência incrível. Eu já imaginava assim que ia ser algo muito gostoso de fazer e foi muito melhor do que eu imaginava. Foi um voo longo. Nós sobrevoamos o Vale de la Luna, então assim a sensação era que eu não sei, que eu tava no espaço assim, porque é uma é um lugar completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. É uma sensação de estar em um outro planeta, de, um, de uma grandiosidade tão magnífica, sabe? É algo tão grandioso que tinha horas que eu me sentia tão pequenininha perto daquela imensidão, daquele mundão, daquelas montanhas gigantescas, daqueles vulcões gigantescos. Me sentia pequenininha no meio de tanta areia, né? Mas ao mesmo tempo eu me sentia parte daquilo. Era muito louco, muito gostoso, sabe? Me sentia parte daquela natureza, parte daquele mundo e ao mesmo tempo como que eu estivesse fora daquilo. Uma sensação incrível, só fazendo mesmo para você saber como é que é. Então, se você ainda não fez um voo de balão, fica aí a dica que pelo menos para mim foi maravilhoso. No final, quando a gente chega, né, a gente é recepcionado com croissant, com espumante, então, e aí tem uma espécie de uma cerimônia ali rápida, ainda
que no meio do deserto ali tem uma cerimônia onde eles entregam um certificado dizendo que você fez o voo de balão, assinado pelo piloto. Então, assim, é incrível, é uma experiência maravilhosa. E aí, no último dia, eu fui para o Salar de Tara. O Salar de Tara é também um lugar lindíssimo, já é fronteira com a Bolívia e é uma paisagem incrível. Para ir para o Salar de Tara você passa praticamente o dia inteiro de carro, andando, né? No carro, assim, e é muito gostoso também, porque você vai dentro do carro. É, vivenciando aquela paisagem toda, né? Uma outra dica que eu deixo para vocês é assim, sempre que possam, vai com guia, né? Essa é uma experiência que precisa de um guia. Quando não precisa de guia, eu acho que a gente tem mesmo que fazer sozinho e colocar a cara para fazer as coisas. Mas nesse caso, lá no Atacama, a minha recomendação é que realmente se vá com guia. Mesmo quem tem a intenção de alugar carro e fazer algo mais radical, a minha recomendação é que sempre faça com guia. Afinal de contas, é deserto, a paisagem se parece muito, né? Algumas coisas mudam porque é areia, né? Então tá o tempo todo ali em mudança. E até quem já conhece, a gente escutou algumas histórias lá, então assim, de que até quem conhece às vezes pode acabar se perdendo em alguns momentos, né? Então é sempre ideal que você vá com um guia turístico. Então fica aí a minha recomendação. E o Salar de Tara para mim foi uma experiência aí também incrível. Vou ver se eu deixo umas fotos aí para vocês verem, tá bom? Um super abraço. Se tiver mais dúvidas aí sobre o Atacama, voos de balão e dicas que eu possa dar para vocês, deixa aí nos comentários que eu vou fazer o possível para responder todo mundo, tá bom? Um super abraço e até mais.